Ouça agora uma cápsula de graça. Julgando com o Evangelho. A religião por anos prega um julgamento onde será dia de terror e grande pânico para muitos. A terra entrará em um caos, sendo destruída por fogo, e só os crentes irão aos céus. Porém, o que diz o Evangelho acerca disto? Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Tessalônica, já descrevia que isso não seria deste modo. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse nossa, no sentido que o dia do Senhor está perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Notem que Paulo advertiu a esta igreja: vocês têm um modo de pensar, não permita que este seja mudado. Qual era esta forma de pensamento? Em sua carta escrita à igreja de Roma, o apóstolo descreveu: no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Romanos capítulo 2, verso 16. A palavra julgar significa separar, esquadrinhar, dividir um assunto. Nenhum juiz dita uma sentença sem que antes se intere dos fatos ocorridos. O evangelho escrito por Paulo julga o segredo dos homens. Este tem o poder de sacar tua medida e as intenções de cada coração. Por isso ele escreveu em Hebreus capítulo 4, verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que toda espada de dois gumes, e penetra até partir a alma e o espírito, e as juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Este evangelho, ao qual Paulo recebeu do próprio Deus no paraíso, também nos disciplina. Ele nos ensina que aquele a qual Deus toma por filho, a este disciplina. E já haveis esquecido da exortação que, como filhos, se os dirige dizendo: filho meu, não menospreze a disciplina do Senhor, e não desmaieis, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor disciplina o que ama e açoita todo o que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Deus nos disciplina por meio do seu evangelho, e o tribunal é a igreja. Uma pessoa que não conhece o evangelho, esta não tem sido disciplinada, não foi educada, vive em sua própria mente carnal cheia de temores, aguardando o grande e terrível dia. No ano de 1973, a mente de Cristo chega a esta terra, se integrando à mente de nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Este então começa a julgar o segredo dos homens, utilizando o evangelho de Paulo, conforme o escrito de Romanos capítulo 2, verso 16. Neste julgamento, ele apresenta a igreja perfeita, porque com uma só oferta, fez perfeitos para sempre aos santificados. Hebreus 10, verso 14. Nos mostra que estamos sem pecados. De outra maneira, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do meio. Hebreus 9, verso 26. Apresenta-nos livres da lei. Assim também vós, irmãos meus, estáis mortos à lei mediante ao corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7, capítulo 4.
Sendo assim, nenhuma condenação há para os filhos de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. O Evangelho te disciplina e ensina que você não perde sua salvação e nem tampouco sua posição de filho. Pelo contrário, aquele a quem Deus trouxe a esta terra, ele o levará em seus braços até as cãs, até sua velhice. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, aos que sois trazido por mim desde o ventre, os que sois levados desde a madre, até a velhice eu mesmo, até as cãs, eu os suportarei. Eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Isaías capítulo 46, verso 3 e 4. Abençoado amigo, comece desde hoje a honrar o Evangelho de Paulo, sobre o qual estamos edificados. Este mundo está firme e jamais será abalado. A promessa de Deus para nossas vidas é que os mansos herdarão esta terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Acesse nossas páginas na internet e conheça esta ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.